Hoje, com 62 anos, tenho uma imagem que não sai da minha cabeça. Não importa quanto tempo passe, quantas noites de insônia eu tenha, eu sempre volto para aquele portão de madeira da casa do meu avô, para aquele sol quente da tarde de junho e pro abraço que eu neguei. Parece bobeira, né? Um abraço. Mas às vezes são os gestos mais simples, aqueles que a gente nega sem pensar, que acabam pesando pro resto da vida. Era 1973. Eu tinha uns 10 anos e morava numa cidadezinha do interior de Minas, daquelas que nem aparece no mapa. Nossa casa era simples. 3 cômodos pequenos, chão de cimento queimado sempre geladinho nos pés e paredes de reboco onde a gente dividia tudo. O prato de comida era dividido. O cobertor no inverno era disputado entre os irmãos. E até o chinelo de dedo virava herança de um para outro. Meu avô Antônio morava ali perto, a umas 3 quadras, numa casa ainda mais humilde que a nossa. Tinha um quintal de terra batida, onde a poeira subia quando ventava, um fogão a lenha que soltava aquela fumaça cheirosa, e um pé de goiaba que eu e meus primos adorava roubar fruta quando ele fingia que não estava olhando. Aquele lugar tinha o cheiro de infância, sabe? Mistura de café coado, terra molhada depois da chuva, e aquele aroma de casa antiga, de madeira velha e tempo parado. Naquela época, abraço de homem era coisa rara. Não era como hoje, não. Pai não abraçava filho. Avô não ficava fazendo carinho. Tio não demonstrava afeto. A gente aprendia desde cedo que homem mostrava amor de outro jeito. Trabalhando duro, colocando comida na mesa, dando bronca quando era preciso, ensinando as coisas da vida no silêncio. Mas o que eu não sabia, o que ninguém me ensinou, é que um abraço negado pode virar uma ferida que nunca cicatriza. E foi exatamente isso que aconteceu naquele sábado de tarde. Um gesto simples que eu deixei passar. Um abraço que ficou suspenso no ar para sempre. E que me persegue até hoje, décadas depois, como um fantasma que não me deixa em paz. Meu avô Antônio era um homem duro. Não duro de ruim, mas duro de vida. Ele trabalhava na roça desde os 6 anos de idade, criou 9 filhos praticamente sozinho, depois que minha avó morreu cedo de um parto que deu errado, e tinha aquelas mãos grossas, cheias de calos e cicatrizes de enxada e foice. As unhas sempre sujas de terra, os dedos tortos de tanto esforço. Ele não falava muito, era do tipo que a palavra valia mais que promessa escrita. Mas quando olhava para a gente, tinha algo nos olhos dele que dizia tudo. Vocês são tudo que eu tenho nessa vida. Todo sábado de tarde eu ia na casa dele ajudar com uns serviços. Nada demais, sabe? Coisa simples. Varrer o quintal com aquela vassoura de piaçava, buscar lenha para o fogão a lenha, dar milho para os galinhas que ficavam ciscando no terreiro. Às vezes ajudar a consertar alguma coisa que estava quebrada. Eu adorava esses momentos porque era só eu e ele. Meus irmãos ficavam em casa jogando bola na rua e ali, naquele silêncio do interior, eu me sentia importante. Eu me sentia visto. Ele me ensinava coisas sem fazer discurso. Como plantar feijão contando 3 dedos de profundidade no buraco, como saber se ia chover olhando para o céu e vendo as formigas subindo em fila, como amarrar corda direito para não soltar, como acender fogo sem gastar fósforo. Eram lições de homem para homem, sabe? E eu me sentia crescido, me sentia capaz. A gente trabalhava lado a lado, suando debaixo daquele sol de rachar, e quase não conversava. Mas tinha uma conexão ali, uma coisa que não precisava de palavra. O cheiro daquele lugar ainda vem na minha memória como se fosse ontem. Terra molhada misturada com fumaça de lenha, café coado na hora, naquele coador de pano que ficava pendurado num prego, feijão tropeiro no fogão, e aquele cheiro de casa antiga, de madeira que já viu muita história, de tempo que não passa. Às vezes ele fazia um bolo de fubá simples, só com fubá, ovo e açúcar.
E a gente comia ainda quente com café. Eram os melhores sábados da minha vida. Mas naquela época eu estava entrando numa fase difícil. Sabe como é, né? Criança vira pré-adolescente e começa a querer se afirmar. Na escola, os moleques começaram a zoar quem ainda era grudento com a família. Você tinha que ser durão, mostrar que era macho, que não precisava de ninguém, que já era homem feito. Eu tinha vergonha de andar de mão dada com minha mãe na rua. Fingia que não via meu pai quando ele acenava na frente dos amigos. E comecei a responder mal em casa para mostrar que eu não era mais criancinha. E meu avô, coitado, começou a perceber que eu estava diferente. Mais frio, mais distante, mais crescido. Ele não falava nada, nunca reclamou. Mas eu via nos olhos dele aquela tristeza quieta, aquela mágoa que não reclama. Só olhava com aqueles olhos cansados, fundos, como se entendesse que eu estava crescendo, virando um homem, e que isso significava me afastar. Mas eu sei hoje que doía nele. Doía muito. Até que num sábado de junho de 1973, depois de um dia inteiro ajudando ele a consertar a cerca dos fundos, que as cabras tinham derrubado, veio aquele momento que mudaria tudo. A tarde estava caindo, o céu ficando alaranjado e rosa, aquele pôr do sol do interior que parece pintura, e eu já estava com pressa de ir embora, porque tinha combinado de jogar bola com a turma antes de escurecer. Eu já estava saindo pelo portão de madeira, já com o pé na rua, quando ele me chamou. Ô meu neto, vem cá um pouquinho. Eu virei meio irritado, pensando que ele ia me pedir mais alguma coisa, mais algum serviço. Mas ele estava ali, parado, na soleira da porta, com aquelas mãos nos bolsos da calça velha remendada, os pés descalços na terra e um sorriso meio tímido no rosto. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Meio envergonhado, meio carinhoso. E aí ele abriu os braços. Devagar. Como quem tem medo de ser rejeitado. E ficou ali, esperando. Eu congelei. Por um segundo, meu coração quis correr para ele, me jogar naqueles braços calejados como eu fazia quando era menor, quando eu ainda era criança e não tinha vergonha de demonstrar carinho. Mas aí veio aquela voz na minha cabeça, aquela voz maldita dos moleques da escola, do que era certo para um homem. Você tem 10 anos, não é mais criancinha. Os outros vão te chamar de bebezão. Homem não fica abraçando velho, não. Você não é mais menininho de colo. E eu fiz a pior escolha da minha vida. Eu forcei um sorriso sem graça, daqueles que não chega nos olhos, dei um tchauzinho idiota com a mão e falei: Tá bom, vô, eu vou indo. Tô atrasado. Até semana que vem. E saí andando rápido, quase correndo, fingindo que não tinha visto aqueles braços abertos, fingindo que tinha pressa, fugindo do amor dele como se fosse uma fraqueza. Eu olhei para trás uma vez só, já quase na esquina da rua de terra. Ele ainda estava lá, parado no mesmo lugar, com os braços agora caídos ao lado do corpo, pesados como chumbo, me olhando ir embora. Não era um olhar de raiva, não era bronca. Era um olhar de tristeza profunda, daquelas tristezas que machucam a alma, porque você sente que magoou alguém que só queria te amar. Só isso, só te amar. Eu tentei esquecer aquilo durante a semana. Fingi para mim mesmo que não tinha acontecido nada demais, que era só um abraço, que eu ia ter outras chances. Semana que vem eu abraço ele, eu pensava. Semana que vem eu vou lá e fico o dia inteiro com ele. Mas no fundo, bem no fundo, tinha um peso no peito, uma coisa esquisita, um aperto que não passava. Eu sabia que tinha feito errado. Na quarta-feira seguinte, 3 dias depois, meu pai chegou em casa do serviço mais cedo que o normal. O rosto dele estava cinza, os olhos vermelhos. Seu avô passou mal na roça, infartou, está no hospital. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés.
Hospital, naquela época, numa cidade pequena daquelas, era quase uma sentença de morte. Não tinha UTI, não tinha recurso, não tinha nada. Era Deus e a sorte. 2 dias depois, numa sexta-feira de manhã cedo, ele morreu. Sem avisar, sem despedida, sem que eu pudesse voltar lá naquele portão e dar o abraço que eu neguei. O abraço que ficou suspenso no ar para sempre. O abraço que eu devia ter dado. No velório, na casa dele mesmo, com o caixão de madeira barata no meio da sala pequena, eu fiquei ali, parado, olhando para ele. As mãos dele estavam cruzadas no peito. Aquelas mãos grossas e calejadas que me ensinaram tanta coisa. E a única coisa que passava na minha cabeça, em loop, sem parar, era a imagem daqueles braços abertos no portão. Aqueles braços que eu rejeitei. Eu chorei tanto que minha mãe ficou preocupada. Achou que eu ia passar mal. Mas eu não conseguia explicar para ninguém o que eu estava sentindo. Não era só a dor da morte, não era só a saudade. Era a culpa de saber que a última coisa que eu fiz, o último gesto entre eu e ele, foi negar um abraço para o homem que só queria me amar. E que agora eu nunca, nunca mais ia poder consertar isso. Aquele abraço ficou suspenso no ar. Para sempre. E eu carreguei isso comigo como uma pedra nas costas, que não sai, que não alivia, que pesa todo santo dia. Hoje, com 62 anos, eu carrego isso como uma tatuagem invisível na alma. Não tem um dia que passa que eu não pense naquele portão, naquele pôr do sol alaranjado, e nos braços do meu avô Antônio, abertos para mim. É uma dor que não sara, mas que me ensinou a coisa mais importante da minha vida. Cada vez que eu abraço meus filhos, meus netos, eu lembro dele. E eu aperto forte. Eu demoro. Eu não solto rápido. Porque eu aprendi na dor, na culpa, na perda irreparável, que abraço não é sinal de fraqueza. Abraço é coragem. Abraço é amor sem máscaras, sem vergonha, sem medo. É a chance de dizer sem palavras: você importa para mim, você é importante, eu te amo. Tem dias que eu passo em frente a um portão de madeira, ou sinto o cheiro de café coado, ou vejo um pôr do sol alaranjado, e tudo volta. A imagem dele ali, parado, com os braços abertos e aquele sorriso tímido. E eu sinto um aperto no peito que não passa. Mas aprendi a transformar essa dor em algo útil. Aprendi que arrependimento só serve se ensinar a gente a fazer diferente, a não repetir os mesmos erros. Por causa daquele abraço que eu neguei, eu me tornei um homem que não deixa para depois. Quando meu pai estava no hospital, nos últimos dias de vida, eu segurei a mão dele e disse tudo o que precisava dizer. Quando minha mãe ficou doente, eu abracei ela todo dia, mesmo quando ela já não me reconhecia mais. Porque eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia deixar um abraço suspenso no ar. A gente cresce achando que tem tempo, que sempre vai ter uma próxima vez, um sábado que vem, uma outra oportunidade. Mas a vida não funciona assim. A vida é feita de momentos únicos, que não voltam. E quando a gente perde esses momentos, quando a gente deixa o orgulho, a vergonha ou o medo falarem mais alto que o amor, a gente perde para sempre. E não tem como consertar. Se eu pudesse voltar no tempo, se Deus me desse só 1 minuto, só um momento, eu correria para o meu avô. Eu me jogaria naqueles braços calejados e ficaria ali, sem vergonha, sem pressa, sem medo do que os moleques da escola iam pensar. Porque no fim, no finalzinho mesmo, o que importa não são as opiniões dos outros. São os momentos que a gente deixa passar e nunca mais volta. São os abraços que a gente nega e ficam suspensos no ar para sempre. O que eu diria para o moleque de 10 anos que eu era, naquela tarde de junho de 1973? Abraça ele, filho. Abraça com força. Abraça como se fosse a última vez. Porque vai ser. E você vai carregar isso pro resto da vida. Mas eu não posso voltar. Ninguém pode. A gente só pode aprender com a dor
e tentar fazer diferente daqui para frente. E você que está me ouvindo agora, parado aí na sua vida corrida, qual foi o abraço que você negou? Qual gesto de amor você deixou para depois? E o depois nunca chegou? Qual pessoa você magoou sem querer e nunca mais teve chance de pedir perdão? Conta aqui nos comentários. Vamos dividir essas dores juntos. Porque às vezes, compartilhar é a única forma de aliviar o peso que a gente